안녕하세요 여러분, 제 이름은 저번이고 제 채널에 환영합니다. Hoje eu vim contar a história de José, gente, porque já faz um tempo que eu tô querendo contar essa história, sabe? É a história do meu personagem favorito da Bíblia. José era um dos filhos de Jacó, né? Jacó era um cara descendente de coelho, muito provavelmente, porque ele tinha uns 300 filhos. Uns 13 filhos, sabe? José era o penúltimo deles, entendeu? E José, pensa num menino obediente, pensa num menino dedicado. Desde os 17 anos já trabalhava pros rebanhos do pai. E Jacó, ele amava tanto José que ele deu só pra José um presente especial, uma túnica colorida. A Bíblia e Jacó já deixam muito claro que Jacó, ele amava mais a José do que a todos os filhos. Tanto que esse era o motivo pelo qual os irmãos de José morriam de ciúmes de José, entendeu? Eles odiavam José, eles tinham muita inveja. Uma certa vez, José teve um sonho, aí ele chegou nos irmãos dele: irmãos, eu vim contar um sonho pra vocês que eu tive com vocês. E os irmãos já sem paciência, né? Porque os irmãos não conseguiam nem falar uma palavra amigável com ele de tanto ódio que eles tinham de José. E José foi contar o sonho: ó, gente, eu sonhei que a gente ia pro campo e aí a gente tava amarrando os feixes de trigo, meu feixe se levantava, de vocês também, e todos os seus se curvavam perante os meus. Ui, que legal. Até parece que os irmãos de José gostaram dessa história. Eles ficaram muito irritados com esse negócio. Ficou tipo, gente, o José tá achando que ele vai governar, gente. Olha quantos anos ele tem na cara, ele já tá achando que vai ser o rei. Chegou uma outra vez, José chegou nos irmãos: gente, eu tive outro sonho. Os irmãos já sem paciência: fala, José. Olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Os irmãos já ficaram com mais ódio ainda de José por causa desses sonhos e com a forma que ele contava. Aí teve um certo dia que José foi ao campo, né? Porque Jacó chegou nele e falou: ó, vai lá ver seus irmãos que estão pastando no rebanho, vai lá ver como eles estão e traz notícia. Aí José foi lá no campo pra ver seus irmãos e de longe, quando os irmãos dele já estavam vendo José se aproximando, eles se reconheceram de cara e pensaram: ai, lá vem o sonhador. E aí começaram a fazer o quê? A planejar a morte de José. Sim, os irmãos de José queriam matar José, porque eles tinham muita inveja. Só que, graças a Deus, gente, Rubem era o irmão mais velho. Deus tocou no coração dele e quando ele ouviu os irmãos falando que queriam matar José, ele pensou: não vamos matar José. Vamos, tipo, jogar ele numa cova e deixar ele lá. Aí os irmãos concordaram, né? Vamos jogar José na cova. Quando José se aproximou, eles arrancaram a túnica colorida que ele estava usando, a túnica que ele ganhou de Jacó. Pegaram o menino, jogaram ele numa cova vazia. O que significa uma cova vazia? Uma cova sem água. Depois começou a se aproximar uma caravana de comerciantes midianitas e Judá teve a brilhante ideia de: uau, vamos vender José, gente. Porque, sabe, a gente não vai ganhar nada se a gente matar ele. A gente só vai ganhar nossa paz. Mas imagina se a gente ganha paz e dinheiro. E eles foram lá: vamos vender José por 20 moedas de prata. Venderam José como escravo para os midianitas por 20 moedas de prata. E os midianitas levaram José ao Egito. Aí, o que os irmãos fizeram? Como eles já estavam com a túnica de José, eles pensaram: vamos matar um bode. Mataram o bode, esfregaram o sangue na túnica. E aí enviaram pro pai e falaram: ai, pai, vê aí, né, a túnica de teu filho? Eu nem sei, mas vê aí se é a túnica de teu filho, porque eu acho que é parecida, sabe? Nem reparei quando você deu pra ele, sabe? Nem fiquei com inveja. Quando Jacó recebeu a túnica cheia de sangue de José, ele pensou: caraca, José foi morto, foi despedaçado, um animal comeu ele, não sei o que, e ficou muitos dias de luto, mas muito. Enquanto Jacó estava lá se derramando aos prantos, José estava sendo vendido para a casa de Potifar, né, que era o oficial, era o capitão da guarda do Egito. A Bíblia deixa bem claro que Deus estava com José. Sabe por quê? Aconteceu que José, um escravo, chegando na casa de Potifar, o oficial de Faraó, ele era tão abençoado por Deus, mas tão abençoado por Deus, que tudo que ele fazia na casa, todos os serviços que ele fazia, Deus prosperava. Tudo que José fazia naquela casa dava certo. Potifar, quando ele viu isso, ele colocou José acima de tudo na casa dele, ou seja, abaixo de Potifar estava José, entendeu? José tava mandando em tudo na casa dele. Só que como todo mundo, né, que a vida não é um mar de flores, principalmente a vida de José, entendeu? Que parece uma montanha-russa, que a vida dele subia, caía, subia. José foi acusado pela esposa de Potifar de tentar violentar dela, entendeu? Sendo que no caso era ela que ficava assediando dele. E José ficava recusando todas as vezes. Potifar, sabendo disso, entendeu? Que José, o cara que ele mais confiava naquela casa, tentou fazer isso com a esposa dele, ele pensou: você vai pra prisão. Jogou José na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, que no caso era Faraó. José foi pra uma prisão. E o que aconteceu nessa prisão? José ficou preso, tecnicamente. Mas assim, a Bíblia fala que Deus estava com José a ponto de José conseguir conquistar a simpatia do carcereiro. Sabe o que o carcereiro fez? O carcereiro-chefe, né, no caso. Colocou José acima de todos os presos e deu pra José todas as tarefas da prisão. Gente, aonde que você vai chegar numa prisão e você vai olhar
olhar para um prisioneiro e vai falar, ó, você vai tomar conta de todos os presos porque sim, porque eu quero. simplesmente pelo fato do carcereiro ver que Deus estava com José, então ele pensou, esse cara vai prosperar em tudo que ele fizer aqui dentro, não sei o que, vou botar ele pra comandar todos os meus presos. José, ele era tanto um cara que sonhava com as coisas, quanto um cara que tinha o dom do Espírito Santo de interpretar esses sonhos, entendeu? Aí 2 prisioneiros que estavam lá, um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe do faraó, eles tinham pecado contra o faraó, né? Foram pra aquela prisão onde estava José. E eles tiveram um sonho numa mesma noite, ficaram desesperados, não sei o que. José chegou neles, não sei o que, vou interpretar pra vocês, vou ajudar vocês, e ok. Acabou que aconteceu exatamente como José interpretou os sonhos deles. O padeiro foi morto, né? Foi enforcado na frente de todo mundo. E o copeiro foi perdoado e voltou pro cargo de faraó. E antes dele voltar, José falou, quando você sair dessa prisão, você lembra de mim, por favor, tá? E aí o copeiro saiu, fez o quê? Esqueci de você, José. Se passaram 2 anos desde esse acontecimento de José ter interpretado. E aí veio o faraó sonhando com as coisas. O que o faraó sonhou? O faraó teve um sonho, 2 sonhos, na verdade, muito brabos. E aí ele acordou desesperado, porque ele não entendia os sonhos dele. Aí ele foi lá, chamou todos os magos do Egito, todos os sábios, os mais espertos, os mais... Ninguém conseguiu interpretar os sonhos de faraó. E o faraó ficou, tipo, revoltado, né? Pô, ninguém serve aqui nessa praga. O copeiro foi lá e se lembrou finalmente. Uau, depois de 2 anos que eu esqueci de José, que me ajudou na prisão, e agora estou lembrando de José. Faraó, eu conheci um cara na prisão, ele interpretou meu sonho, fez isso, aquilo, aconteceu exatamente como ele tinha falado. Faraó, meu Deus, chama esse garoto, tira esse garoto da prisão. Aí foram lá, garoto nada, que agora José já estava bem crescido também. Faraó chamou José e falou, né, pô, José, eu sei que você interpreta sonhos, me falaram aí. E aí José, não sou eu que interpreto, é Deus que me dá o dom, porque nada vem de mim. O faraó contou o sonho pra José e José interpretou da seguinte maneira. Haverá 7 anos de muita fartura, onde haverá comida em toda a terra. Mas depois virão 7 anos de muita fome, e a fome será tão grande que todos esquecerão que um dia a fartura reinou por 7 anos. E aí José foi lá e falou, ó, vocês vão ter que fazer isso, aquilo, porque senão vocês vão passar fome, a terra vai não sei o quê. E vocês têm que selecionar alguém pra cuidar dessas coisas aí. Tipo, José na maior umidade, sabe? Nem se... Eu falei tudo errado, umidade. Na maior humildade, nem se destacando, sabe? Ele já falando o que eles tinham que fazer, mas falando, não, mas aí pega uma pessoa sábia que saiba o que fazer. E eu não sei, sabe? E o que o faraó fez quando ele ouviu sobre a ideia de José? Por isso, o faraó perguntou aos seus oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Vocês entenderam o que aconteceu, gente? O faraó colocou José no governo do Egito. Ele só tava abaixo de faraó, vocês escutaram isso? O José tava governando a terra inteira, o Egito inteiro. Vocês estão me escutando, gente? Aquele garoto de 17 anos que cuidava do rebanho do pai. Foi pra prisão. Agora foi governador do Egito. O faraó deu o anel dele pra José, deu roupas, deu isso, deu aquilo, deu carruagem. Quando José passava assim, eu falava, se ajoelhem, aí todo mundo ia lá e se ajoelhava pra José. Se passaram 7 anos de fartura, ficou armazenando toda a comida, né, pra nos 7 anos de fome eles poderem ter comida pra terra, né, e tal. E assim começaram a vir os anos de fome. Aí lá em Canaã, na terra onde morava Jacó, junto com todos os filhos dele, bem longe de José, o que aconteceu? Tava passando fome também, porque toda a terra estava passando fome, menos o Egito. Jacó virou pros seus filhos e falou, ó, no Egito tem comida. Resumindo, vocês vão lá. Pronto, acabou. Enviou os filhos dele pra lá. Os filhos dele, tudo já crescido, né? Ele enviou 10 dos filhos dele. Por quê? José tinha ido embora, né? E Benjamim, ele não queria enviar. Benjamim era o caçula dele, ele não queria enviar porque ele ficou com medo. Desde aquilo que aconteceu com José, ele não queria perder Benjamim, entendeu? Aí os irmãos de José chegam ao Egito e quem está tratando do assunto das comidas? Exatamente, o governador do Egito. E quem é o governador do Egito? José. E aí os irmãos dele chegam perante José, se curvam com a cara em terra, né, com o chão em terra. E aí de cara, quando José viu os irmãos dele, ele pensou, meu Deus, vocês estão aqui. E aí os irmãos de José não reconheceram José, por quê? Primeiro que eles achavam que José estava morto há muito tempo. Desde que José estava com aquelas roupas egípcias, estava muito diferente, entendeu? Já havia se passado vários anos, eles nem pensaram que podia ser José. Só que José, ao invés de falar, oi gente, eu sou irmão de vocês, tudo bem? Levanta. Não, ele falou, de onde vens? Pra onde vais? Sabe, falou com seriedade, aspereza. José acusou os irmãos de serem espiões. Não, vocês vieram aqui pra espionar nossa terra, vocês não vieram comprar comida nada. E os irmãos falaram, não, a gente veio comprar comida sim, a gente tem uma família lá em Canaã. A gente tem nosso pai e tem mais um irmão que ficou, porque a gente é 12, né? Mas um morreu e o outro tá lá em Canaã. E José, ah é? Tá lá em Canaã? Então pode trazer teu irmão.
Nem tô com saudade de Benjamin, não. Se vocês estão falando a verdade, eu quero que vocês tragam seu irmão mais novo. Os caras ficaram tipo, meu Deus, agora a gente tá ferrado. Aí José falou, eu não quero ver vocês de novo enquanto vocês não trouxerem Benjamin. Nesse meio tempo, José se retirou pra chorar, né? Porque ele ficou muito emocionado de estar revendo os irmãos dele assim. E quando ele voltou, ele decidiu deixar Simeão como refém, pra eles terem um motivo pra voltar, né? Não, vocês vão ter que voltar pra resgatar Simeão. Quando eles estavam indo, o que José falou pros seus servos? Enche todos os sacos dele de mantimento, deles, né, no caso, e coloca o dinheiro que eles usaram pra comprar de volta no saco. Aí os irmãos foram embora, retornaram à terra de Canaã, e quando eles chegaram lá, eles contaram tudo pro pai, né? Pai, a gente ganhou do segundo governador do Egito, e Benjamin que a gente tem que levar, e Jacó falou, não. Aí quando os mantimentos estavam acabando, né, depois de um tempo, lá na terra de Canaã, no caso que eu tô falando, junto com Jacó e com a família dele, Jacó falou, gente, volta lá pro Egito pra comprar mais. Aí os irmãos falaram, pai, a gente não vai poder voltar, porque o senhor tem que deixar a gente levar Benjamin. Enquanto isso, Simeão lá ficou refém esse tempo todo. ficou refém esse tempo todo. Judá se responsabilizou por Benjamin, né? Falou, não, pai, eu vou trazer Benjamin de volta. Se eu não trouxer, sei lá o que acontece comigo, minha alma sai, mas eu vou trazer Benjamin. Jacó finalmente permitiu e falou pra eles devolverem o dinheiro que havia vindo nos sacos. Porque quando eles chegaram em casa e abriram, todo mundo viu que tava com o dinheiro de volta. Eles pensaram, meu Deus, deve ter sido um engano, né? Não pode ter sido verdade, sabe? Colocaram o dinheiro de volta aqui. Os irmãos foram lá e voltaram pro Egito. Aí quando eles chegaram lá no Egito, eles foram convidados para um banquete na casa de José. Aí dessa vez eles tinham levado Benjamin, né? E quando José viu Benjamin, gente, José teve que se retirar para poder chorar. Porque a emoção de ver o irmão mais novo foi tanta, entendeu? Que ele teve que ir pro quarto dele e ficar lá aos prontos, né? Na saída, quando os irmãos já estavam voltando, indo embora, o que José fez? Ele chegou no servo dele e falou, ó, Tu vai encher de mantimento de novo os sacos deles, vai colocar o dinheiro de volta, e você vai colocar o meu copo de prata no saco de Benjamin, do irmão mais novo. E aí depois você vai esperar eles saírem, e quando eles estiverem lá na frente, você vai falar, ai, porque vocês traíram o meu governador, não sei o que, vocês roubaram. o servo fez isso, colocou lá o copo, não sei o que, escondeu, né? E aí quando os irmãos de José estavam indo embora, o servo fez o quê? Correu atrás deles e falou, Vocês roubaram o copo de prata do meu não sei o que, sumiu. e aí os irmãos ficaram tipo, não, cara, a gente não fez isso, pelo amor de Deus, não. E aí o cara falou, não, vocês fizeram assim, ó, então vamos combinar o seguinte, quem tiver o copo de prata vai ficar pra ser escravo. Aí começou, do maior para o menor abrir o saco, tananã, 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 vamos ver se a gente encontra o copo de prata, uau! Foi colocado no saco de Benjamin. Os irmãos ficaram desesperados, né, por quê? O que Jacó tinha combinado? Traz Benjamin de volta, garante a segurança de Benjamin. E como o copo foi encontrado no saco dele, todo mundo pensou, putz, Benjamin vai ter que ficar pra ser escravo. E aí todos os irmãos decidiram voltar pro Egito de novo, não, a gente tem que resolver isso, todo mundo vai ficar pra ser escravo e não vai ter mais esse negócio. E aí chegando lá, eles falaram isso pra José, e José falou, não, eu só quero um. E aí que começa, gente, a súplica maravilhosa de Judá. Ele implorou pra ficar no lugar de Benjamin, entendeu? Não, pelo amor de Deus, deixa eu ser teu escravo, deixa Benjamin voltar pra casa, porque se a gente voltar pra casa sem Benjamin, eu não vou aguentar ver meu pai todo agoniado, ele não vai mais conseguir viver, porque a vida dele tá em Benjamin. Foi tão emocionante que José não aguentou. Falou pra todo mundo sair da casa dele. Não, todo mundo sai agora, só quero que fiquem eles aqui. E aí ficou só José e os irmãos dele. E aí ele foi lá e começou a chorar. E chorou muito, e chorou muito, e chorou muito. José começou a revelar a identidade dele. E aí, isso eu vou ler, porque essa passagem é muito bonita. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido pra cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou pra cá, e não vocês. Foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Depois disso, teve muita emoção, foi só chororô e gritaria. Acabou que no final, José falou pra eles chamarem Jacó e toda a família, pra todo mundo vir morar no Egito. E quando o faraó ficou sabendo disso, o faraó falou, não, José, traz sim eles, porque eles vão ter o melhor do Egito, vão ter a melhor terra, vou dar pra eles as melhores coisas, eles viveriam com o melhor de tudo. E assim foi como acabou a história de José, com a família toda dele indo pro Egito. Quais lições a gente pode tirar com essa história toda de José maravilhosa? A gente só contando assim já dá pra sentir, né, um negócio... A primeira lição que a gente pode ver, as pessoas, elas vão ter inveja de você simplesmente por algum tratamento especial que você recebe. Muitas vezes você ser quem você é, por alguém demonstrar carinho a você, sabe? As pessoas vão olhar e vão ficar com inveja, vão ter ciúmes, vão ver você como um obstáculo na vida delas, vão pensar que elas devem te eliminar, igual os irmãos de José fizeram com José, né? Quase fizeram.
No caso, fizeram sim, mas tipo, a princípio eles queriam matá-lo, entendeu? Mas aí, tá, venderam como escravo e tudo mais, tipo, queriam tirar José de jogo. Mas no caso de José, o que José fez? Em nenhum momento ele caía nas provocações dos irmãos dele, entendeu? Em nenhum momento ele se deixava levar pela raiva dos irmãos, em nenhum momento ele brigava com os irmãos, porque o problema não tava nele, tava nos irmãos, entendeu? Então os irmãos poderiam fazer o que eles quisessem e José ia continuar o mesmo. A segunda lição que a gente pode tirar com a história de José é que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes e palavras. Muitas vezes a gente vai lá, faz alguma coisa, ou então fala alguma coisa pra alguém que a gente não sabe o tamanho da influência que isso pode servir, tanto positivamente quanto negativamente. Às vezes aquela palavra ou aquela atitude que a gente faz ou dá, ela pode tanto alegrar muito a vida de alguém, quanto entristecer muito, machucar muito, deixar a pessoa com muita raiva, influenciar ela a seguir um caminho, tipo, ela pretendia seguir esse, mas por causa de uma palavra, uma frase, não, vou ir pro outro. Onde que isso tá se encaixando com a história de José? A gente só coloca os irmãos de José como os vilões, mas a gente também não analisa eles de perto, sabe? Eu não tô justificando os erros dele, mas eu tô falando que assim, Jacó, ele amava mais a José do que a todos os filhos. E ele demonstrava isso. Quando eu e minha irmã éramos pequenas, o carinho e a atenção e o amor que a gente recebia da nossa mãe era uma coisa grandiosa pras duas. Minha mãe não chegava, não, Amanda, eu amo mais você. Não, Giovana, eu amo mais você. Não, as duas na mesma intensidade. E tinha vezes que eu sentia ciúmes. Então você pensa, se eu já sentia ciúmes por causa de... Eu não sei do que eu sentia ciúme. Imagina os irmãos de José vendo que Jacó amava mais a José, vendo que Jacó demonstrava isso. Eles devem ter se enfurecido muito, porque eles devem ter ficado, caraca, como eu queria ser José. Mas se a gente parar pra pensar, se Jacó não tivesse demonstrado que amava mais a José, a história de José não teria acontecido, porque os irmãos não teriam sentido inveja, não teriam ficado com ciúmes, não teriam vendido ele como escravo, e nada disso teria acontecido. Obviamente, essa situação toda foi necessária, mas é isso que eu tô falando, pra vocês verem como atitudes e palavras podem mudar uma vida inteira. A terceira lição que a gente pode aprender é que, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes são livramentos, entendeu? Ou podem ser coisas que vão nos levar a um patamar maior. Por exemplo, José ter sido jogado na cova. Giovana, foi um livramento? Foi um livramento, sabe por quê? Porque se Deus não tivesse tocado no coração de Rúben pra falar, não, vamos jogar José numa cova, os irmãos teriam matado José. A gente pode pensar, pô, tadinho de José, foi jogado na cova e isso foi uma coisa horrível, mas foi um livramento. José ter sido vendido como escravo foi uma coisa ruim, tecnicamente, porque isso fez com que José crescesse lá, fez com que José fosse aprendendo e trabalhando mais em si mesmo e, tipo, fosse levado a um patamar maior, cara. Ele foi vendido como escravo e depois virou governador do Egito. Então, certas coisas que acontecem com a gente, na verdade, são porque bênçãos maiores vão vindo. A quarta lição é que, tipo, nem sempre as dificuldades que acontecerem na nossa vida vão ser porque a gente fez alguma coisa de errado. Porque, por exemplo, tem coisas que acontecem com alguém que aí já ficam pensando, Ai, nossa, mas a vida dessa pessoa tá tão desgraçada. Nossa, mas já tá acontecendo coisa ruim. Essa pessoa com certeza cometeu um pecado horrível, né? José foi traído pelos irmãos, jogado numa cova, foi quase morto, foi vendido como escravo, foi jogado na prisão. E o que ele fez pra merecer tudo isso? Nada. Nem sempre as dificuldades que a gente passa vão ser porque a gente fez alguma coisa de ruim, porque nós somos pessoas mais, mas porque simplesmente são coisas necessárias, porque são coisas que fazem parte do plano de Deus, sabe? Se José não tivesse passado por tudo isso que ele passou, ele não teria se tornado governador do Egito. Tem que sempre tentar lembrar dessas coisas quando a gente estiver passando por um momento difícil, sabe? Não pensar, poxa, minha vida tá uma desgraça, eu sou uma desgraça e coisas assim. Mas, cara, se isso tá acontecendo comigo é porque eu vou me tornar uma coisa que nem eu imagino que eu vou me tornar, e só Deus sabe. A quinta lição que a gente também pode aprender é que Deus, ele nunca dá pra gente algo que a gente não consegue aguentar. Não vou mais conseguir a partir daqui. Se isso está acontecendo com você, é porque você consegue aguentar sim, entendeu? Apenas você não tem consciência disso, mas Deus sabe que você consegue aguentar, Ele sabe que você vai resistir, Ele sabe que você vai passar por isso, e o que Ele tá colocando na sua vida não é pra testar você, não é pra tipo, nossa, quero ver até onde ela aguenta, nossa, não sei o que, não sei o que, não. Ele não tá fazendo isso pra você sofrer, Ele tá fazendo isso pra você aprender, não é tipo um castigo, mas é porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você, tipo, se torne o governador do Egito, né? José passou por tudo aquilo e não morreu. Deus nunca vai te dar algo que você não possa resistir. Ele nunca vai ultrapassar o seu limite. Se Ele te deu, você consegue sim. Em sexto lugar, é que, tipo, quando você está em Deus, quando Deus está em você, quando vocês estão ligados, tudo que você faz, Deus prospera. Tava lá José, na casa de Potifar, o que aconteceu com ele? Todo o serviço que ele fazia lá, Deus prosperava. E isso fez com que Potifar ficasse, caraca, eu quero esse cara.
eu quero esse cara no governo na minha casa, tanto na prisão também, o carcereiro, caraca, eu quero que você tome conta de todos os presos, porque eu estou vendo Deus em você, eu estou vendo uma coisa um potencial muito grande, que vai fazer com que as pessoas olhem pra você e elas queiram trabalhar com você, entendeu? Elas, tipo, dentre todas as pessoas, elas encontrando um José da vida, elas vão querer quem? José, ou seja, você, entendeu? Porque elas vão estar vendo que você é diferente das outras pessoas, você vai estar se destacando. A sétima lição que a gente pode tirar dessa história de José é que, assim, rebaixado ou exaltado, a gente tem que reconhecer que tudo que a gente tem e tudo que a gente é vem de Deus. José, quando ele interpretou os dois sonhos lá dos caras na prisão, né, o copeiro e o padeiro, e quando ele interpretou o sonho de Faraó, os caras lá falando, caraca, porque José é o cara que interpreta, José é o cara que faz isso. José, em nenhum momento ele falava, gente, que isso? Ele falava tipo, cara, esse poder que eu tenho não vem de mim, entendeu? Não é uma coisa que eu estou fazendo, eu não estou fazendo isso pra vocês, sabe? Tipo, não sou eu, mas é Deus que tá me usando pra falar com vocês, pra mostrar pra vocês as coisas, sabe? Então, a todo momento, gente, até na prisão, tanto quando ele estava na prisão, quanto ele estava já sendo governador do Egito, em nenhum momento ele falou, ai, eu sou o cara. Não, Deus é o cara que está mudando a minha vida, que está fazendo isso com a vida de vocês. Das coisas que tinham acontecido com ele, que tinham levado ele para aquele patamar, era tipo, ele, não, eu cheguei até aqui. Não, não fui eu que cheguei até aqui, foi Deus que me trouxe até aqui. A oitava lição que a gente pode tirar com isso é que, assim, as pessoas que antes tinham inveja de você, que te criticavam, que te provocavam, que tentavam te derrubar, lá na frente, quando você estiver sendo o governador do Egito, elas vão fazer o quê? Vão ter que se curvar perante você, com o chão em terra, que foi o que os irmãos, o chão em terra de novo, o rosto em terra, que foi o que os irmãos de José fizeram, entendeu? No início eles queriam o quê? Matar José. José era o irmão, tipo, ai, ninguém suporta José. Para no final, eles estarem passando fome, José tá sendo lá o poderoso e eles terem que chegar e se curvar com rosto em terra perante José. É aquela famosa frase, né, que eu vejo muita gente falando, que assim, um dia você vai estar usando métodos e as pessoas vão estar te zoando por esses métodos, não vão nem estar entendendo o que você está fazendo. Pra quando você já entender, você já chegar lá no topo, as pessoas vão chegar até você, como que você chegou até o topo? O que você fez para conseguir isso tudo? E aí elas vão querer aprender o que vocês fizeram, vão querer fazer também. E aí que você mostra seu método, né, gente? Ai, meu método foi o simples, foi Deus. A nona e última lição. É importante a gente perdoar quem tentou um dia machucar a gente, quem tentou nos afligir, porque assim, José, ele perdoou os irmãos dele depois de tudo, entendeu? Depois de tudo que ele passou na mão dos irmãos, depois de tudo que aconteceu com ele, quando ele chegou lá no topo, gente, José teve inúmeras oportunidades. Gente, ele podia prender os irmãos dele, ele podia rejeitar vender a comida pros irmãos dele. Na verdade, ele não vendeu, ele deu comida de graça pros irmãos dele. Então, assim, ele poderia ter recusado isso tudo, poderia ter maltratado os irmãos, poderia ter pego os irmãos pra serem escravos dele. Mas o que ele fez? Ele simplesmente perdoou os irmãos, entendeu? E mostrou que ele entendeu que, na verdade, Deus o colocou no topo por uma razão. Não foi para ele humilhar as pessoas, mas para ele ajudar as pessoas. Deus queria que José fosse governador do Egito, não para que ele pudesse fazer vingança com as coisas pessoais dele, mas que ele pudesse retribuir o amor que Deus dá para ele, entendeu? Para que ele pudesse transparecer que há um Deus que tá cuidando da vida dele. E assim ele vai cuidar da vida de muita gente. Tanto que, gente, José, ele livrou o mundo da fome, porque todas as terras estavam passando fome, entendeu? A única que estava com comida era o Egito. E por quê? Porque José foi um dia vendido como escravo para chegar no Egito, para passar para casa do Potifar, para ser preso na prisão do rei, para depois virar o governador do Egito, interpretar o sonho de Faraó e entender que a terra ia passar por fome. E assim ele teve a consciência e conseguiu lidar com a situação toda e armazenar toda a comida para impedir que todo mundo morresse de fome. Então ele entendeu que o objetivo era ele crescer e perdoar, e não ele crescer e desprezar, entendeu? Afinal, a justiça tá sempre na mão de Deus, entendeu? Não importa quanto poder José possa ter tido, entendeu? Porque ele estava comandando tudo ali, mas a justiça não estava na mão dele. Ele sabia que a justiça estava na mão de Deus, então o que tivesse que ser feito, seria feito por Deus e não por ele. Eu queria só deixar dois nomes muito importantes pra uma, como é que eu posso dizer? Uma coisa bonita de se escutar, que seu coração fica, tipo, apaixonado. Os nomes dos filhos de José e o que ele disse quando ele nomeou os filhos dele. Porque José, ele teve 2 filhos, né, no final da história. O primeiro é Manassés. Manassés é: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Ou seja, tem até uma passagem em João capítulo 16, versículo 21, que fala que quando a mulher que tá grávida, ela está para dar à luz,
ela sente muitas dores, entendeu? De parto, e fica lá, tipo, com muita dor. Mas quando o filho dela nasce, a emoção de estar com o filho dela, assim, no mundo, é tão grande que ela até esquece da dor dela. A dor passou, tipo, ela tá alegre por ela estar vendo o filho dela. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Tipo, José, ele esqueceu toda a dificuldade que ele passou na terra do pai dele, sabe? Ele foi exaltado a um ponto de que ele esqueceu a tristeza, sabe? Agora ele apenas estava com a felicidade cara a cara com ele, sabe? O outro nome que eu acho muito importante também é Efraim, que foi o segundo filho dele, que é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E assim, muitas vezes a gente acha que as coisas boas vão acontecer com a gente em um lugar bom. Tipo, ah, não, é aqui, ó, aqui tá tudo propício pra uma coisa incrível acontecer na minha vida. Não. Às vezes, num lugar onde você vai estar passando a maior dificuldade da tua vida, vai ser ali que você vai ser exaltado. José, ele era um escravo na terra do Egito e ele virou o governador. Deus o fez prosperar na terra da aflição dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam neste canal, compartilhem com todo mundo que você conseguir, porque simplesmente compartilhe pra fazer com que o canal cresça, porque aí mais pessoas vão assistir, mais pessoas, eu espero que mais pessoas venham se inscrever e venham dar like, por favor. Me digam nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam... Meu Deus, que bicho é esse? Quais coisas mais vocês também observaram nessa história de José? Porque assim, eu só trouxe 9 lições, mas talvez vocês tenham tido outros olhares, sabe? Outras coisas assim, e eu quero que vocês compartilhem comigo também. Me sigam no TikTok, me sigam no Instagram. E é isso, gente. Beijos e fiquem com Deus. Annyeong!